minuto. Deixa eu verificar se a pamonha está indo embora mesmo. Foi. Bom, como nós somos pessoas do rádio, pessoas da comunicação, como nós prezamos pela pontualidade, mas com uma certa compreensão, afinal de contas, com esse excesso de home office, certamente todos nós, né? Acredito que vocês também estão aí vivendo os problemas das nossas linhas de transmissão, que pelo menos aqui em Brasília, mais precisamente no bairro onde eu estou, impressionantemente tem o hábito de cair mais do que o normal. Mas também, com todo mundo em casa, eu acho que já seria esperado. Muito bem, vou aqui fazer uma breve apresentação do que a gente veio fazer aqui. Para Leonardo, para o Monjove, que eu já conheço, para a Isabela. Isabela que é de Brasília, né, Isabela? Sou sim. Prazer em conhecê-lo. Pois é, a gente ainda não se conhece por quê, Isabela? Não sei. Mas não você conhece sabe. todo mundo lá da rádio, né? Imagino, lá da Rádio Nacional. Pois é. Mas você, exatamente, eu particularmente ainda não tive o prazer de conhecer. O meu amigo Leonardo eu conheço... Bom, não vou nem dizer desde quando, porque senão pode parecer que existe alguma preferência, né? Vai gastar a live inteira falando, né? E temos aqui o meu amigo Monjove, que eu tive o prazer de conhecer quando a gente veio falar com os apresentadores de podcast, e agora nós estamos aqui falando com os apresentadores de rádio, programas de rádio. Bom, gente, inclusive estamos aqui tendo algumas pessoas aqui entrando que já participaram das lives, como minha amiga Sandra do Ailíbia, Letícia, Felipe. É o seguinte, numa intenção assim muito clara, né, de propagar o que eu considero a essência do Prêmio Profissional da Música, a gente, ao se programar para a realização, possivelmente de 21 a 25 de junho, possivelmente não, quase certamente, de 21 a 25 de junho, possivelmente 100% digital, a gente achou que seria legal usar esse espaço de tempo para promover 97 encontros com as 97 categorias, com os 482 finalistas, para que com relação a como é que é o prêmio, como é que foi até o presente momento. Lembro a vocês que nós já tivemos um período de inscrição, 3 etapas de votação, a soma das etapas com os respectivos pesos transformou vocês em finalistas, algum de vocês será o escolhido por essa soma de pontos, mas dentro dessa onda, dessa frequência horizontal, essa construção coletiva e colaborativa que eu muito me orgulho de ser o prêmio, acho bacana a gente se conhecer, para a gente estreitar laços, expandir conexões e ficar claro que nós não somos nem concorrentes nem competidores, somos pessoas que estamos atrás das mesmas coisas, seja no Rio de Janeiro com meu amigo Leonardo, seja em Pernambuco com meu amigo Monjove, seja em Brasília com a minha nova amiga Isabela Azevedo, né? É isso aí. Estamos esperando aqui o senhor Luciano Balém e o senhor Vitor Ramil parece que não vai poder estar presente porque já está no ar nesse momento com algum programa no rádio que eu não sei qual que é exatamente. O fato é que é o seguinte, são 17 horas e 6 minutos em Brasília. Você concorda, Isabela? O seu microfone está mutado. Opa, concordo. Você concorda, né? Você está falando aonde de Brasília? Asa Norte. Asa Norte, né? Eu estou no Sudoeste. Ah. Estou no Sudoeste. Bom, vamos começar protocolarmente por você. Não por você ser apenas a primeira a ter chegado, tenho certeza disso, mas também por ser a única representante nessa categoria do sexo feminino. Então é o seguinte, Isabela, apresente-se.
Quem é você e o que te trouxe até o Prêmio Profissional da Música? Uai, então tá bom. Eu sou Isabela Azevedo. Prazer, todo Esse mundo. uai aí é de Minas, de Goiás, ou é da Bahia, ou é do Triângulo? É de Minas, é de Minas. Mas eu É sou de, nascida aqui no Quadradinho. Minha família é de Minas, mas eu sou aqui. Sou de mineira do Minas, Quadradinho. mas você é de Minas aonde? A minha família está em Belo Horizonte, Ah, tá. mas eu já nasci aqui em Brasília. Sou candanga. Ah, legal. E você se orgulha de ser candanga, assim, Me né? Porque assim, orgulho. é, as pessoas que são brasilienses estão aqui com o quê? Com uns 40 anos, né? Um pouco mais, talvez, né? É de, Eu me é de, orgulho bastante. de 45 para baixo, né? Eu tenho 36 anos. Me orgulho bastante de ser brasiliense. Uhum. Minha cidade não troco por nada. Nada, Eu nada, moro nada. aqui, mas eu sou de Copacabana e eu confesso a você que eu sou muito grato a Brasília, mas a terra da gente é a terra da gente. Lamento muito pela situação que está o Rio de Janeiro, mas uma vez carioca, carioca até morrer. Ah, mas o Rio é uma delícia também. Mas eu gosto de passear. Para morar, eu gosto aqui de Brasília. Olha, eu sinto muito discordar de você, mas o Rio de Janeiro não é uma delícia. O Rio de Janeiro é a melhor coisa do mundo, depois vem o resto. É ou não é, Léo? O Rio tem seu charme, né? Então vamos lá, agora vamos falar sério. Vamos lá. Bom, pois é, eu sou jornalista, né? Trabalho na empresa Brasil de Comunicação e na área de rádios eu trabalho desde 2016, tem 5 anos, vai fazendo 5 anos agora. Então a gente produz conteúdos para todas as rádios da EBC, né? A a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio MEC, enfim. A gente está espalhado em 8 rádios e nas nossas rádios parceiras, né? Eu estou me dedicando nesses últimos 5 anos, principalmente, não somente, mas principalmente a um projeto que chama Na Trilha da História, que é um programa que eu apresento na grade dessas rádios todas, e também em mais de 10 parceiras universitárias também, rádios universitárias. Que E é é o um que pro... é o que é o que te traz até aqui, é o que é programa o que Na me Trilha da História. traz, exatamente, que é o que me traz, principalmente o que me traz até aqui, que é um programa em que eu falo de história, mas história das artes, da música, mas também história social, história política, mas contada com música e entrevista. A minha ideia era fazer uma coisa bem, uma experiência cultural dupla, né? Porque geralmente as pessoas, quando fazem um programa temático, que em tese o papel principal não é a música está ali para entreter, a música está ali para fazer uma passagem de bloco, para divertir, mas nesse caso o que eu queria era realmente uma coisa complementando a outra. E partindo da ideia de que os compositores são cronistas do nosso tempo, então eles contam história, né? Por mais que não necessariamente vai falar sobre aquela história específica, mas só de estar sendo composta naquele momento, aquela música, ela já conta, já fala sobre economia, já fala sobre política, fala muito mais do que a gente às vezes imagina. E é uma outra preocupação que eu tinha, é que muitas vezes a gente liga rádio e para a gente renovar as nossas audiências, eu acho que a nossa preocupação não tem que ser só estética, no sentido de, eu não sei se esse movimento vai interessar um público mais jovem, um tropicalismo, ou uma música de protesto, ou enfim, um chorinho. Você tem que contextualizar melhor aquilo, contar a história por trás daquilo, para você sensibilizar novas audiências, porque se você só coloca aquela estética musical, muitas vezes, aí as novas audiências falam assim, não gosto e tal, mas não entende o que é aquilo, né? Não entende por que razão aquela música existiu, aquele movimento existiu. Então foi daí que surgiu minha ideia do Na Trilha da História. E eu sempre faço isso, né? Coloco o entrevistado e a música conversando com o entrevistado, e boa parte das vezes o tema é inclusive musical. Então eu falo muito sobre biografias musicais. Meu último entrevistado foi o filho da Elis Regina, João Marcelo Boscoli. A gente falou sobre as memórias que ele tem, né, da mãe dele. Ele lançou um livro recentemente. Fiz uma série grande, assim, 3 episódios sobre Vinícius de Moraes, porque completaram, né, 40 anos da morte dele, recentemente em outubro, né, do ano passado. Então, assim, é isso, mas não só essas, né, por exemplo, eu fiz 2 programas sobre mudança de cotidiano,
em relação no Brasil, no século XX, falando sobre mudanças em transporte, alimentação, lazer, e a gente tem muita música sobre isso. Então, assim, isso é muito rico, falar sobre, enfim, pegar Gonzaguinha para você falar de movimentos sociais, falar de favela, falar de, enfim, urbanismo, por exemplo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, eu tento fazer essa dupla experiência cultural com o programa, que eu acho interessante, acho que valoriza mais a nossa música, porque agrega um conhecimento que existe, está disponível, porém não é tão falado nas rádios hoje em dia, né? Geralmente os locutores, eles falam, por exemplo, ou simplesmente anuncia o compositor enfim, o autor, quem está interpretando aquela música, ou quando são programas temáticos, que são ótimos também, mas programas de tipo blues, jazz, não sei o quê, você conta a história daquele disco, a história daquela banda, mas você não dá uma contextualizada maior, né, sobre o país, sobre aquele momento, enfim. Então, essa é a minha ideia com Na Trilha da História, projeto que eu estou tocando aí há 5 anos. Muito bom. Só uma curiosidade, e depois eu vou fazer uma pergunta, não só para você, para os demais, mas quando você diz as rádios parceiras e as rádios universitárias, você poderia descrever quem são as parceiras e quem são as universitárias? Não, as universitárias são as parceiras, né? Opa, estou ouvindo alguém falando aí também. Mas quais são as universidades? Por exemplo, em Pernambuco, a Rádio Universitária de Pernambuco, a Rádio Universitária do Mato Grosso do Sul. Eu acho que eu estou ouvindo um monte de gente falando, não sei se alguém está desligando o telefone. Pronto. Então, a Rádio de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Está espalhada, eu tenho em todas as regiões do país, assim, a lista é legal, assim, são parcerias que eu mesma faço e também parcerias que a EBC faz. Então, a gente vai agregando ali. São muitas mesmo. No Mato Grosso do Sul, a gente tem em Cuiabá, a gente tem no Amazonas, uma FM também. E, deixa eu ver, Piauí, de cabeça que eu estou lembrando agora, mas são várias. Toda hora a gente assina de novo uma parceria. Tá para assinar também com a FRJ, ou a estadual, não lembro. Quando você diz está para assinar, é a EBC com a universidade, é isso? É a EBC com a universidade, mas tem outras parcerias que eu faço fora, geralmente depois a gente também normaliza ali com a própria EBC. Mas então, porque o nosso conteúdo, ele é livre, né? Ele é público. Então, assim, ele é público. Então, as rádios, elas podem repetir. A gente pede só que avise a gente, né, para a gente... Enfim, para a gente coordenar aquilo ali, para a gente saber quem está repetindo e tudo mais. E saber que eles são responsáveis, por exemplo, pelos direitos autorais das músicas incluídas, né? Eles que têm que fazer aquelas tabelinhas do ECAD e tudo mais, são eles que fazem. Então, para a gente ter um certo controle e para eu enviar os programas que são realmente daquela semana, para a gente tentar uniformizar, né? Todo mundo passando o mesmo programa, até porque muitas vezes é um programa que está homenageando algum artista que está fazendo aniversário, né? Tem uma efeméride importante. Então é isso. São essas parceiras que são as universitárias, né? Principalmente. E as nossas rádios da EBC, né? Destaque, por exemplo, nosso colega do Rio de Janeiro, destaque para a Rádio MEC FM, que foi a última a entrar na nossa parceria, que é uma rádio muito legal, que é de música essencialmente clássica, né, erudita, mas que tem outros programas também, e abriu esse espaço para o Na Trilha da História, mesmo a gente tocando música de todos os tipos. Né? Isabela, deixa eu te passar aqui, desculpa te interromper, mas são 17 horas e 16 minutos, a gente vai ouvir os outros, eu vou botar uma tarefa aí que você precisa anotar. É a seguinte, você tem até às 18 horas para escrever aqui para todos nós que estamos participando, todos os nomes das rádios, com os respectivos e-mails, telefones e o nome do contato, porque nós queremos usar toda a sua base de contatos para pedir para todos os artistas, autores e demais profissionais finalistas do prêmio para mandar todos os conteúdos para todas essas suas rádios. E ai de você se não tocar essa gente, viu? Bom, brincadeiras à parte, olha, muito boa a sua história. Depois vamos aprofundar mais, tá? Tô brincando com você, obviamente.
Tem aqui, ó, minha amiga Sandra Duarib e minha amiga Valéria Becker também participando aí na audição, né? Nossa Valéria, que é um pilar aí do Prêmio Profissionais da Música, uma comunicadora, web podcast, rádio, programas, enfim. Depois a gente bota ela aqui também para enriquecer essa conversa aqui. Léo! Fala, meu amigo! Vamos falar aqui, tudo bem. Fale sobre você para quem... Isabela, você já conhecia o Bon Jovi e o Leonardo? Não conhecia. Léo, você já conhecia o Bon Jovi e a Isabela? Não, muito prazer, pessoal. Para todo mundo aí que está na audiência também. Vai lá, beijo para Val Becker, minha querida Val, com quem trabalhamos na Rádio Graviola. Exatamente. Rádio Graviola, tricampeã do Prêmio Profissional da Música em 2017, 18, 19, não, 16, 17, 18. Bom, vamos lá. Leonardo Rivera, conte-me, para quem ainda não te conhece, quem é você, o que você faz, o que te trouxe até aqui no Prêmio Profissional da Música, além da nossa admiração mútua. Boa, obrigado, meu querido. Parabéns pelo seu prêmio, pelo prêmio da indústria, né? Todos nós aí sempre conectados, acompanhando os movimentos. E, bom, primeiro, boa tarde aí a todo mundo, muito obrigado. Bom, eu sou o Léo Rivera, aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou jornalista especializado em música, já desde os anos 90. Também sou autor da biografia do Seu Jorge, A Inteligência é Fundamental, que a gente fez em 2015, contando um pouco da história do Jorge, como ele surgiu, Farofa Carioca e tudo mais. E criei na pandemia o projeto Rádio Astronauta, que, na verdade, antes da pandemia mesmo, ele já estava sendo criado, porque eu tenho um projeto que estava sendo reativado aqui no Rio, chamado Palco Astronauta. Então, a gente fez uma edição um pouquinho antes da pandemia, com a Luísa Cazé, no casarão da Gávea que tem ali, que se chama Dumont Art Bar, que agora está parado, mas na época estava funcionando. E naquele dia mesmo, conversando com a Val, que teve lá, né, Val? E a gente tinha já a ideia de transmitir os shows e, de repente, fazer alguma coisa ao vivo, um programa ao vivo. Quer dizer, seria um mundo antes do coronavírus. Mas, com a chegada do coronavírus, eu me adaptei e, mesmo no estúdio aqui, que é o escritório aqui de casa, home office, comecei a gravar o Rádio Astronauta no ano passado, em maio, e a gente começou fazendo os programas temáticos, que são em homenagem aos artistas brasileiros. Então, a primeira temporada teve 31 edições. Em geral, quase todas foram temáticas em homenagem aos artistas brasileiros. A gente teve Rita Lee, Cássia Eller, enfim, N mil nomes. Estão todos lá, né, os programas para serem ouvidos no ano passado. E esse ano a gente entrou na segunda temporada. E estreamos agora em março. Já ontem tivemos Beatles, com várias raridades. Foi bem interessante o programa de ontem. E a gente está aí, cara, fazendo agora homenagens temáticas a artistas internacionais, baseado na curadoria mesmo. Porque eu, como jornalista, pesquisador, enfim, tenho selo Astronauta Discos há 21 anos. A gente lança novos talentos. Fomos responsáveis pelo lançamento de uma banda, inclusive de um brasiliense, aí, o Gabriel, que foi o Autoramas, mas a gente lançou também Galaxy, do Beto Lee, e diversos outros, diversos outros artistas, enfim, undergrounds, indies e nem tanto assim também, alguns outros convidados mais conhecidos. Então, o selo existe, ele está aí, temos a distribuição da Universal Music, a edição da Warner Chappell, a parceria da Rádio Graviola, né, com o nosso programa que exibe a gente às 22 horas toda segunda-feira com o Rádio Astronauta, e estamos no ar, oferecendo esse conteúdo, fazendo pesquisa, né? A gente costuma pedir para o pessoal que ouve o programa no próprio ar mesmo, para sugerir os artistas que vocês querem que a gente descubra, pesquise, a gente vai atrás de pirataria, outtake, lado B, gravação ao vivo, enfim, a gente corre atrás de ter material diferenciado para inserir no programa. Claro que também te bota um sucesso ou outro, enfim, a gente quer também relembrar alguns sucessos desses artistas. Mas o foco principal é oferecer para um novo público, uma nova audiência que ainda não conhece ou não tem tanto interesse. Como a própria Isabela falou, foi super legal o que ela colocou. A gente tem que contar a história, mais ou menos, daquele artista, daquele álbum, daquela gravação, enfim, fazer uma contextualização. Eu procuro fazer isso, mas eu também não dou toda a informação.
É bem verdade isso, porque eu quero que o cara que está ouvindo o programa, ele vá depois procurar, ele vá depois atrás de mais informações. Então, eu dou o doce na boca da criança, mas eu não entrego o bolo inteiro. E eu acho que isso mobiliza e motiva a ele, esse ouvinte, seja ele um cara de 40 a mais, ou seja ele um cara de 20 mais, a ouvir esse material e pesquisar se por acaso ele passou pela época, é da época dele e ele não deu devida atenção. Talvez com essa nossa facilitação da curadoria, da pesquisa, ele pode se interessar por conhecer mais aquele artista, seja ele um artista conhecido ou mesmo um artista underground. E a nova geração, a galera de 20, vai se interessar também, porque vai ouvir aquele som, vai procurar entender o que é aquele artista e qual é aquele contexto. A gente vai dar um bizu do contexto, mas é uma forma, por exemplo, de estimular uma geração que não é a geração que nasceu na década de 60, 70, 80, a buscar aqueles artistas e entender um pouco melhor. Então, a função, eu acho, da Rádio Astronauta é música pela música, é jogar para frente, trazer conteúdo, remexer catálogo e botar muita coisa boa para ouvir reprocessadamente, já que muita gente passou ao largo do som ou nem lembrava, né, daquele artista ou daquele sucesso, enfim, ou daquele não sucesso, né, também. É isso aí. Que beleza. Olha, vou te falar um negócio. Se tem uma coisa que é extremamente prazerosa, revigorante, são essas lives às 17 horas aqui do Prêmio Profissional da Música, com todos participando. Porque eu vou te falar um negócio, ouvindo vocês falarem, tenho certeza que, assim, acredito que vocês, né, pelo contato, mas nós aqui da produção, a gente sai daqui a cada dia mais excitado, mais afim de botar para quebrar aqui nos nossos planos para essa próxima edição. Léo, parabéns pela sua trajetória, que eu particularmente já conhecia. E olha, eu faço a mesma provocação para você. Eu quero saber quando é que os 482 finalistas do Prêmio Profissional da Música vão ter essas músicas tocadas nessa sua rádio também, viu? Olha lá, vai ser muito simples. Vai ser muito simples. A gente faz os programas temáticos, então, assim, você que tem um gênero que a gente ainda não contemplou, pode escrever para a gente, astronauta.discos@gmail.com, e aí você tem duas opções, inclusive, de colaborar. Você pode passar para a gente a informação, quero fazer um especial aí com você, faz a curadoria para a gente do artista X, que a gente ainda não fez, e o cara ainda não foi contemplado, não ouviu esse especial desse artista na Rádio Astronauta. Então, manda para a gente essa solicitação. A gente tem recebido algumas solicitações, ainda num nível pequeno, né? Mas, assim, a gente está procurando atender. Vai vir aí um programa da Suzy 4, que já veio, enfim. Mas que é um programa... Suzy 4 é da época da minha mãe. É da época da minha mãe. Para você ver. Foi um pedido. Foi uma pessoa que ouve o programa que falou, cara, Suzy 4 é uma das maiores roqueiras do mundo. Por que você não faz um programa? Eu, por acaso, quando era pequeno, já ouvia também, já gostava e tal. Tinha uma relação, então para mim foi até legal essa curadoria. Mas eu, sinceramente, no primeiro momento, não tinha pensado exatamente em fazer um programa dela. Então, assim, o ouvinte, nesse momento, o ouvinte também selecionado, que é uma galera que curte música, que é do meio e tal, tem feito isso, tem mandado uns e-mails para a gente sugerindo alguns artistas, aí a gente cai fundo na pesquisa, quando está legal a gente já grava o produto e já entrega para a Val, e a Val já bota lá no ar. Então, assim, estamos colocando sugestões na grade. E a outra sugestão que a gente dá também é se você quiser colaborar com a gente, já que o programa não é monetizado, então a gente está aí, tem a chave Pix, quiser colocar 5, 10, 15, 20, bota lá um trocadinho que a gente está fazendo produção, apresentação, edição, locução, enfim, tudo. Fazemos aqui pau para toda a obra mesmo. Cara, vou pensar um negócio aí, muito bom. Vamos falar com o Monjove. Monjove é uma figuraça também, viu, Léo? Léo e Isabela. Legal, é um prazer aí, galera. Ele é lá de Pernambuco. Monjove, eu já te conheço. Você conhece? Já te fiz essa pergunta se você conhecia a Isabela e o Léo, não, né? Não, mas não conheço. Olá, não, né? Pessoal, tudo bem? Já conhecia a Valéria Leonardo, Becker também? Isabela. Não, conhecendo Não. todo mundo agora. Então, bicho, você tem 4 minutos e 140 caracteres para falar aquilo que você vai falar, que eu já conheço, que o pessoal aqui vai cair para trás, principalmente minha amiga Valéria Becker. Vai lá. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, sou Ângelo Monjove, né? Nas artes também, Dom Ângelo Monjove, sou músico,
produtor musical e cultural daqui de Pernambuco, Recife. Também pesquisador, né, mestre e doutor em música pela Universidade de Aveiro, em Portugal, né. O nosso programa, intitulado Panela do Jazz, é um programa vinculado ao Festival Panela do Jazz, que acontece uma vez por ano aqui em Recife. E o programa foi produzido com recursos do edital de ocupação da Rádio Freicaneca, que é a única rádio pública que nós temos aqui em Recife, rádio municipal, né? Então, todo ano eles abrem um edital de ocupação da rádio e a gente escreve alguns projetos e a curadoria lá decide quem é que vai fazer. Uma curiosidade, Monjove, Diga lá. Obviamente que só pernambucanos podem participar do edital, né? Ou não? Não. De fato, o edital não é muito divulgado, deveria ser divulgado mais, né? Mas temos outros produtores de outras cidades do Brasil. Não temos internacionais ainda, mas temos do Brasil, né? Legal. Então quer dizer que o Leonardo, a Valéria, a Isabela, se eles quiserem participar, eles podem. Sempre acompanhar o site da Freicaneca e quando abre o edital, a pessoa vai lá e põe a proposta. Todo ano muda a grade de programação. No caso, eu produzi os programas no segundo semestre do ano passado, 2020, e eles são reprisados agora nesse primeiro semestre. E a partir do próximo, abre edital novamente. Tem essa coisa boa das instituições de cultura daqui de Recife, que elas fomentam, né? Então, eu não preciso, teoricamente, estar procurando por apoio, ao mesmo tempo que ela fecha, porque é uma rádio pública, então não pode ter um apoio externo, mas também você recebe um certo para produzir o seu programa, né? Bom, então, assim, o Panela do Jazz... Só parabenizar aí o Pernambuco, porque aqui em Brasília isso não rola. Rola um pouco. Eu fui parecerista do FAC, né, que é Fundo de Apoio à Cultura 2018. Agora eu fui no segmento de gravação. Mas vocês têm aí também um sistema interessante de fomento à cultura. Né? Certamente. Vai lá. Desculpa interromper. Vamos lá. E o Panela do Jazz, tanto o festival quanto o programa de rádio, e agora o meu novo empreendimento chama-se um selo, que chama-se Boa Vista Jazz Records, né? São várias ações que viemos atuando para fazer justamente essa questão da historicização e da estruturação de uma cena jazzística da música instrumental daqui de Recife, que existe, tem os seus atores bem definidos, suas publicações autorais devidamente lançadas e tudo, porém, por algum motivo, talvez a ausência de figuras, vamos chamar assim, movimentadoras nesse cenário, especificamente falando, digamos que esses instrumentistas, esses músicos e artistas não foram devidamente divulgados digamos, no mainstream. Claro que a música instrumental, o jazz, a música experimental, contemporânea, a música improvisada, ela nunca vai ter esse papel de mainstream aqui no Brasil. Eu digo nunca mesmo, porque se diz assim, o Brasil é um país do futuro, né? Sendo que parece que esse futuro nunca chega. Enquanto o Brasil anda, mas o mundo também anda. Então o Brasil sempre está para trás, né? A impressão que eu tenho. Né? E se for ainda mais no âmbito político, nós estamos não estamos só parados, estamos andando para trás, né? Então, a questão é complicada. Mas tivemos assim uma resposta maravilhosa da classe artística e também um envolvimento com a classe de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, então novos alunos com suas propostas de trabalho de conclusão de curso e propostas de dissertação do mestrado, já o pessoal querendo estudar e investigar uma questão, né, uma problemática, vamos chamar assim, que foi levantada justamente pelo nosso festival, pelo nosso programa, a forma como a gente comunica essa comunidade criativa, né, daqui de Recife, de Pernambuco. Então é basicamente isso. O Panela do Jazz foi produzido e veiculado na rádio
Freicaneca FM, mas também produzido como podcast, o mesmo programa para os 2 veículos, né? E agora, nesse ano, devemos estar mudando para a rádio universitária. É isso aí. Ah, legal. Olha, eu vou aproveitar aqui a sua conclusão, Mondjovi, para dar aqui boas-vindas ao Luciano Balém. O Luciano Balém, que era o nosso 4º participante, que estava aí faltando chegar. Opa, Luciano, como vai você? Tudo bem? Tudo bom? Feliz da vida que estamos vivos. Exatamente. Olha só, Luciano, pô, a gente acho que já se conhece, né? Eu sou o Gustavo, estamos aqui num papo especificamente com os finalistas aqui dessa categoria programas de rádio, né? Já passaram aqui nessa primeira meia hora a Isabela Azevedo falando aí da trajetória dela junto ao programa que a trouxe até aqui, ela que é da EBC, quer dizer, tem um contexto aí de rádio pública. O Léo, que tem um contexto na raça, né, naquele clima, bateu o corno e correu para cabecear. O Mondjovi, que é do Recife, lá do Panela do Jazz, né, e que tem uma existência muito fundamentada em editais, né, principalmente, né, conforme ele falou. E aí, Luciano, queria que você falasse um pouquinho sobre você para nós aqui, para nós, ao término desse reconhecimento aqui de cada um e um pouco do que cada um está fazendo e o que trouxe até aqui, a gente possa aí abrir para todo mundo poder fazer perguntas e debater junto com vocês esse importante veículo, né? Esse importante canal que está cada vez mais difícil de sustentabilizar, mas sempre aí se renovando, seja através de podcast ou outras formas, para se manter na sua principal função, que é levar a riqueza e a diversidade do Brasil por aí afora. Seja bem-vindo, Luciano. Maravilha, muito obrigado. Então, estou chegando agora, né? Caí de paraquedas aqui. A gente está numa situação também no Rio Grande do Sul, né? Falo de Caxias do Sul, uma situação em que a gente não sai de casa faz 15 dias, né? Procurando todo mundo se cuidar. Nesse Brasil do desalento e né? Essa situação que ninguém imaginava que íamos chegar, de uma catástrofe social e, ao mesmo tempo, econômica. E minha tia deu um adjetivo bastante forte no final de semana, que eu tive que concordar com ela, que é um holocausto à brasileira, né? Então, dentro desse contexto, né, que a gente nunca pode deixar de falar, faço aqui um festival chamado Festival Música de Rua, em Caxias do Sul. Até uns tempos atrás tinha um grupo chamado Coma, Projeto Coma, de música eletrônica, que viajamos bastante pelo Brasil, algumas turnês fora, vencemos o Prêmio da Música Brasileira também, entre outras coisas que a gente fez. E aí eu apresento o programa Sul em Cima, junto com o Cleiton Ramil, né, que é um programa dedicado... esse negócio de em cima, acima, sul, é só uma brincadeira na época, que o nome do programa é esse, aí depois, né? A gente não quer estar acima de nada, a gente era só uma inversão, porque as pessoas falam assim muito a expressão, precisamos encontrar um norte, e essa é uma referência, né? Estou desnorteado, estou sem norte, mas não é o norte do Brasil, porque a mim o norte, o Pará, a música guitarrada, fez muito parte da minha formação como músico e da minha formação desde os 11 anos de idade, né, da música do Nordeste, enfim, do que está ao norte da minha cabeça, né? Mas é uma brincadeira com encontrar o Sul. Então, o programa, ele é esse programa que a gente faz e que eu há 2 meses não faço mais parte porque está envolvido num outro projeto gigantesco aqui, imenso. Ele é um programa que inicialmente era para tocar músicas do Rio Grande do Sul em rádios universitárias, rádios públicas do Brasil inteiro. Quando eu saí, esse programa, ele além de tocar as músicas do Sul, ele também tocava música de outros lugares, músicas do Norte, músicas da Colômbia, do Uruguai, da Argentina. Tinha uma troca, assim, não era só o Sul em cima, era o Sul com todo mundo em cima, todo mundo embaixo. Era bem divertido.
Então, bastante focado em cantautores, bastante focado também em música instrumental, música de raiz brasileira, né? Flertando aí com nomes desde Lia de Itamaracá, que para o Sul é desconhecida, ou a Dona Onete, né? Que não chegou muito aqui. Esses nomes assim que são um pouco da cena alternativa, mas que no Pará e no Nordeste são importantes e reconhecidos, né? E então, desde novembro, eu me desliguei do programa. Quem assumiu é também um colega da música aqui do Sul, que é o Mário Selle. O Cleiton Ramil, ele fica na parte da curadoria também, contribuindo. E eu acabei nesse redemoinho que, no final de ano, estou coordenando um edital gigantesco no Rio Grande do Sul, que é o da Lei Aldir Blanc. O Rio Grande do Sul distribuiu recursos entre 3 instituições que venceram editais. Então, estou na coordenação de um desses editais, que é o edital que trata de projetos culturais. Ele não é o de trajetórias, nem uma outra forma que tem lá, é o de projetos culturais. Então, a gente, essa semana, está contratando 591 projetos distribuídos em cada pedaço do chão do Rio Grande do Sul. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, então, Luciano. Pô, e essa notícia aí, dessa distribuição de recursos para geração de trabalho, emprego não digo, mas assim, geração de trabalho, principalmente nesse momento, olha, é realmente uma bênção. Bom, agora que todos nós aqui já nos conhecemos, eu tinha uma questão que eu ia encaminhar no que se refere assim, à sustentabilidade dos veículos, né? Principalmente porque a gente está aqui num panorama extremamente diversificado, né? A gente tem aqui o Luciano, que conforme eu percebi, vinha numa luta assim, né, dentro de uma perspectiva assim de financiamento ou de sustentabilidade a partir de iniciativas não formalizadas, né, assim como o Leonardo, diferentemente do Bon Jovi, que tem uma existência muito atrelada ao edital lá do Frei Caneca, lá de Pernambuco, e a Isabela, que é da EBC, e por aí escorre. Então, minha pergunta é a seguinte: a gente vive aí uma fragmentação de formatos, né, que, inclusive, eu acho que beneficia o segmento da comunicação, mas, de uma certa forma, assim, me parece que um conflito permanente, assim, da manutenção da relevância, né, da relevância perante essa fragmentação. Então, eu queria que vocês me dissessem um pouco assim, o que vocês entendem como sustentabilizar um veículo de comunicação, como se manter, né, estimulado e ativo à frente de um canal de difusão a partir de um ou de vários programas, aí, conforme vocês relataram. Com a palavra, começando, a minha querida Isabela. Seu telefone não, seu microfone está mutado. E agora? Agora foi. Pronto. Bom, uma preocupação que eu tenho nesse momento, né? Vou falar sobre rádio pública, que é o que eu conheço, né? Ainda nunca participei de edital, nunca fiz um projeto paralelo. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a renovação de audiência, por isso que eu fico batendo nessa tecla. Porque se a gente não renova a audiência, a gente começa a ficar obsoleto. E a gente está num momento, por exemplo, de grande ataque à Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, por exemplo, né? Com ameaças de privatização, enfim, de desestatização, e outras rádios de Brasília que são públicas, né? A gente conhece Rádio Cultura, que também passam por momentos complicados, e eu não ofereço soluções, porque se tivesse soluções, acho que a gente estaria realmente já tentando colocar algo em prática, mas eu acho que a gente tem que pensar num contexto de rádio pública e sustentada, né, pelo cidadão, né, mostrar a nossa relevância. Uma preocupação que eu tenho muito grande é que a gente fique com as nossas rádios, elas sejam consumidas apenas pela audiência fácil e não querendo tirar o crédito de músicas populares, né, sertanejo, ou enfim, axé, ou punk, não querendo tirar nenhum crédito, mas a gente precisa perpetuar a nossa música brasileira, né, os nossos grandes alicerces. E como que a gente faz isso? Que programas, como que a gente pode realmente
mostrar a importância da nossa música para os novos públicos. Claro, a gente já tem os públicos antigos, mas sempre renovando, porque a gente precisa de inovação o tempo inteiro. E como fazer isso? Isso é muito complicado, e a gente tem que, não só tem que ter um programa para a gente uniformizar não, mas até diversificar e até planejar melhor uma programação, mas aliar estratégias de marketing também, eu imagino, para a gente angariar essas novas audiências, né? E a gente mostrar a importância da gente ouvir, por exemplo, uma rádio MEC do Rio de Janeiro, né? Que a gente toca tanta música erudita, tanta música clássica, e não só isso, a gente toca jazz, a gente toca músicas, digamos assim, eu não gosto de usar o termo qualidade, porque parece que eu estou achando que essas são melhores que as músicas populares, não é essa a minha intenção, mas são músicas que são uma base da nossa cultura, né? Como manter isso? E eu acho realmente que a gente tem que focar bastante no público, né? Pesquisas de público são coisas que são mais difíceis de se ver hoje em dia, a gente está muito ligado na internet, ligado nas redes sociais, e a gente tem um feedback do público ali muito rápido, né? Mas é o público que usa aquelas redes. Será que a gente conhece exatamente o nosso público, todo o nosso público? Como conhecer, né? Por exemplo, eu não sei, fazer eventos que a gente possa levar essa música para os parques ou para a população de uma forma geral, ou ter uma serventia diferente, que não é só ligar o rádio ali e enfim, entreter. O que a gente poderia bolar? Então, eu tenho mais perguntas do que respostas e mais preocupações do que soluções, porque eu acho que a gente precisa realmente pensar nas nossas rádios públicas como forma de perpetuar nosso conhecimento, perpetuar, angariar, aumentar nosso conhecimento, mas realmente fidelizar novas audiências. Eu acho que essa é a nossa grande, enfim, nosso grande gargalo, nosso grande desafio para as nossas rádios públicas se manterem relevantes. Vamos lá, Léo. Posso Acessibilidade. dar uma palavrinha? Mas quando você pede a palavra, a gente, Olha ela aí! Olha aí. A gente, inclusive, pede licença por estar fazendo parte aqui, né? Que isso, por favor. Então, em primeiro lugar, oi todo mundo, né? Vim aqui, passei para dar um beijo para conhecer o trabalho de vocês mesmo. Bom, Bon Jovi, por exemplo, sou amiga do Patrick Torquato, conheço o trabalho da Frei Caneca, conheço os editais da Frei Caneca, né? Infelizmente ele não está mais agora, mas é um cara excelente que ajudou a construir tudo que a gente está vendo aí da Frei Caneca. Segunda coisa, conheço a Rádio MEC, eu tenho uma coluna na Rádio MEC, não de música clássica, uma coluna de música popular, é pequena, mas é dentro do Antena MEC, vai ao ar, inclusive amanhã vai uma inédita, né? Toda quarta-feira, a partir das 6 da tarde, vai essa coluna, então eu faço esse programa. A importância das rádios públicas e vendo essa questão também, né? Sem querer desmerecer gênero musical nenhum, porque cada um tem a sua qualidade e tem o seu público específico, mas a importância das rádios públicas, principalmente, porque para você hoje em dia ter uma rádio, você precisa de concessão, né? E para ter essa concessão, você precisa, entendeu? De muitos conhecimentos, digamos assim, e principalmente de dinheiro. Montar uma rádio não é barato. Então, assim, quem é que está com as grandes estruturas particulares de comunicação? Quem tem dinheiro, né? Quem tem muita grana. Por quê? Um transmissor, eu recebo todo dia, eu estou no mailing aí de não sei porque acham que um dia eu vou ter uma rádio no dial, mas eu recebo informação de quanto custa transmissor, quanto custa antena, todos os equipamentos que você precisa, os compressores, isso, aquilo, estúdio e lugar físico, é um monte de coisa que quem não tem muita grana não consegue. Então, a importância das rádios públicas é a gente conseguir ainda fazer um conteúdo, entre aspas, não vou dizer de qualidade, que qualidade, gosto, etc., cada um tem o seu, cada um acha o seu, né? Inclusive, a questão da qualidade, para mim, ela é muito relativa. Para mim, o que vale é o conteúdo, não necessariamente a forma, e qualidade passa por forma também. Então, nem vamos entrar nesse quesito, tá? Mas, só para dar esse feedback, a importância da rádio pública é a gente conseguir fazer um conteúdo que não é o conteúdo que a gente vê nas rádios comerciais, tá? A gente querer fazer um conteúdo diferente e tal, né? A gente tem a alternativa das web rádios, no meu caso, por exemplo, tem a Rádio Graviola, e eu só queria rapidamente, para fechar,
falar essa questão da monetização, que todo mundo pergunta, né? Eu dou aula de web rádio, de podcasts, etc. A primeira pergunta que todo mundo faz, e é a última aula do curso, sempre, é a monetização. Por quê? A gente não tem que fazer um projeto pensando em monetizar, a gente tem que fazer primeiro, porque a gente gosta, segundo, porque a gente considera relevante, importante, tá? Terceiro e último, a gente pensar em monetizar e como monetizar. No caso de programas particulares, de investimento particular, nós aqui, independentes, e aqui o independente para todos os artistas e veículos e projetos independentes, não significa que não depende de ninguém, pelo contrário, simplesmente são projetos desvinculados das grandes estruturas de comunicação, de grandes gravadoras, é isso, o independente não é que não dependa de nada, pelo contrário, depende de tudo, muito principalmente do nosso suor. Como é que a gente faz? A gente tem que estruturar um projeto. A questão da audiência bruta, tipo, tem tantos números de ouvintes, isso aí hoje em dia é completamente, como é que eu vou dizer, não é o mais relevante para uma marca. Para uma marca, hoje em dia, o mais relevante é o alcance, e alcance não é audiência bruta. Alcance é o quanto aquele conteúdo que eu estou produzindo faz sentido para o tipo de público que aquela marca tem. E a gente tem marcas independentes, a gente tem marcas de todos os tamanhos e portes, a gente tem empresas interessadas em saber o que até... E pasmem, o que fazer com o dinheiro que elas têm, como investir e como se aliar a projetos relevantes para aquela marca. Então, se eu tenho um pedal de guitarra, por exemplo, para mim pode ser interessante chegar num público de, como eu tenho um programa de rock, de uma base de 3.000 nomes diretos que eu alcanço com um programa de rock, e aquele pedal pode se interessar em patrocinar o meu programa. Tá? Só para fechar, dei assim um panorama geral, um beijo para todo mundo, e deixo aqui também o recado, como o Léo tem o programa na Rádio Graviola, a Rádio Graviola está sempre aberta a receber propostas de conteúdo para veiculação, tá? Fiquem à vontade para propor, já deixo aqui o meu e-mail, val.becker@radiograviola.com, o Becker igual o da Cacilda, tá? Vamos lá, Léo. Agora que a Valéria fez aí uma interferência, estão pedindo para você escrever o seu e-mail aí, Valéria. Vai lá, Léo. Fale sobre sua acessibilidade versus sustentabilidade. Vamos lá. Então, o que acontece? A Val já falou bastante aí. Eu comecei a Rádio Astronauta porque eu sou um cara também de rádio. Quando eu era pequeno, eu sou daqui da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, eu fui estagiário da Fluminense AM, da Fluminense FM. Eu venho acompanhando várias pessoas de rádio, como Luiz Antônio Melo, criador da Flu FM, a Maldita. Venho acompanhando, fui amigo do Carlos Townsend, por exemplo, um dos criadores da Rádio Cidade, saudoso amigo Carlos Townsend. Né? Então, assim, algumas pessoas de rádio, o Sérgio Túlio, que inclusive também foi uma das pessoas importantes ali na trajetória dos anos 90 e 2000 ali da Rádio MEC também, justamente. Então, a gente está aí sempre conversando, trocando ideia com pessoas que são da área do rádio. E eu sempre tive uma grande paixão por rádio, mas assim, nunca criei um projeto específico. Eu fazia uns experimentos, assim, Rádio Astronauta aqui e ali, botava aqui e ali de brincadeira, mas assim, eu não tinha criado a Rádio Astronauta como projeto. Né? Isso realmente surgiu com a pandemia, a minha necessidade de botar esse conteúdo para fora e agregar esse conteúdo, né, ao novo valor dessa nova audiência, dessas pessoas que também, de repente, não são nem necessariamente novas de idade, nova audiência, mas estão relembrando um conteúdo de 20, 30 anos atrás. Então, assim, juntou aquela questão da pesquisa com a questão de muita vontade de colocar esse material para fora, trabalhar durante a pandemia e oferecer esse conteúdo, sem a preocupação inicial de fazer dinheiro com isso. A minha preocupação inicial era, obviamente, fazer um programa porque eu gosto, porque eu quero, porque estava na pandemia, enfim, estamos ainda, mas já saindo, se Deus quiser. E ocupar esse espaço e botar esse espaço para frente também, com as pessoas ouvindo e batendo essa bola com a gente. Então, o surgimento da Rádio Astronauta foi muito orgânico.
E foi muito natural, e vem da minha trajetória também, de ter sido pesquisador de catálogo da Universal, recoloquei aí agora em streaming vários materiais, desde Meist até passando pelo Rony Von, enfim, muita coisa. Gerson King Combo entrou no ar agora também. Então, assim, isso foi um trabalho de pesquisa desenvolvido lá para a Universal. Então, tudo isso meio que junto foi me animando. Falei, bom, já estou pesquisando catálogo aqui para a companhia. Então, é uma boa eu começar a pesquisar também os artistas e fazer programas sobre esses artistas. Então, foi uma coisa muito natural e orgânica, é fruto da minha trajetória também. Agora, aí entra a questão financeira, né, que você falou. A gente está transformando a Rádio Astronauta, sim, num produto. A gente acredita que deve ser remunerado pelo conteúdo que estamos oferecendo. Afinal de contas, eu estou há 25 anos no mercado, há 21 fazendo selo, e isso tudo custou, né? Estudos, custou uma trajetória, e a gente investiu em nós mesmos para poder ter esse conteúdo hoje. Então, a proposta que eu faço hoje, muito organicamente também, muito naturalmente também, para quem está ouvindo o programa, é entrar com uma chave Pix e colocar uma graninha lá, se achar que deve, e sugerir por e-mail artistas que você quer ver, porque de repente você quer ouvir uma pesquisa e não tem acesso, ou não quer pesquisar simplesmente. Sugere para a gente, e você, de repente, acha importante contribuir, se a sua ideia for selecionada. Você escolhe aquele artista, você vai lá, ouve o programa, aquilo tudo foi feito, você fala, bom, legal, então a Rádio Astronauta, ela pesquisou, ela correu atrás, ela ofereceu esse conteúdo, vou botar lá, sei lá, 50 pratas, não sei, entendeu? Porque a gente não está contando ainda com a Rádio Astronauta como parte da monetização da Astronauta Discos, que aí sim tem contratos com empresas para distribuir, para editar, né? Tem contratos de prestação de serviço para artistas. A gente recebe artistas que precisam se profissionalizar. Os caras não estão no ECAD, os caras não estão numa associação, os caras não têm como distribuir, ninguém vai ouvir os caras lá para distribuir o produto. De repente ele não sabe lidar com as agregadoras. Então, assim, tudo isso a gente faz pelo artista também. Então, assim, vem daí, né, vem de uma composição de conteúdo de marca, de uma composição de desenvolvimento de carreira da própria Astronauta e minha mesmo, me tornar o apresentador do programa de rádio, Rádio Astronauta, e que também pode se estender a podcast, enfim, pode crescer muito, né? A ideia que eu tenho agora é que a gente consiga monetizar para se transformar num produto um pouco mais gordo, vigoroso, e aí atingir mais pessoas, porque naturalmente a gente faz o conteúdo querendo que muita gente ouça, que aí ela vai assimilar aquilo e vai passar aquilo para frente, enfim. Então a gente ainda não chegou nesse ponto, gostaríamos de chegar, precisamos até de parceiros, fica aí a dica, mas a gente não vai parar de fazer, porque a gente tem amor à música, a gente quer fazer, a gente ama fazer, a Val abriu um super espaço para a gente na rádio, e a gente tem ouvintes que gostam do que a gente está fazendo, né? Aqui, até na França, enfim. Então, a gente está aí, de alguma maneira, entre poucos e bons, mas fazendo um movimento que a gente acredita, prioritariamente por conta da arte, da música e da nossa sanidade mental também, né, Gustavo? Porque, pô, ninguém merece, a gente precisa de música para viver. Certamente. Bon Jovi, seu caso aí está totalmente fundamentado no público nordestino, totalmente fundamentado na cena jazz instrumental. Exatamente. Brasileira, nordestina. Segmento bem definido, né? É que a questão é o seguinte, Gustavo, é um fato que com a digitalização do mundo, a tecnologia, etc., alguns veículos de comunicação sofreram uma queda muito grande, né? E passaram por grandes transformações. O rádio foi um deles, claro, enquanto outros perderam quase que completamente seu espaço na mídia, como é o caso do jornal impresso, revistas e outras coisas, que estão caindo cada vez mais, né? Agora, a rádio é um desses veículos que provou que vai se sustentar independente das modificações, da evolução da tecnologia, porque as pessoas não sabem o que querem ouvir. A verdade é essa. Então, assim, o nosso papel como comunicador, como curadores de música, basicamente como quem põe um prato na mesa, assim, um menu, vamos chamar assim. Tá aqui o cardápio, isso é o que você pode ouvir neste âmbito aqui. E isso é um papel fundamental, né, que a gente tem como comunicador.
Em termos de rádio pública, por outro lado, eu acho que é fundamental a continuação do fomento do governo. O governo tem uma, digamos assim, uma obrigação, certo, de oferecer espaços de representatividade. No caso, a Freicaneca, eles têm uma programação completamente plural, de programa trans, programa sobre o universo feminino, programa sobre jazz, programa sobre música erudita, programa sobre a música da periferia. Então, uma diversidade absurda, que é justamente para que o público se identifique com cada segmento e tudo isso. Então, a rádio está aí. Já dominou, já teve suas épocas de ouro, obviamente, como principal veículo do mundo de comunicação. Não é mais, certo? Mas tem o seu papel fundamental na opinião pública e na influência da classe artística e da classe de produção musical e tudo mais. Então, acho que é isso. Temos que continuar firmes e fortes, né? Luciano, e aí em Caxias do Sul, enquanto você estava lá à frente do programa junto com o Cleiton? Então, aqui, eu lembrei também que até dezembro eu apresentava um programa chamado Fonograma, dessa música que tem tudo para dar errado, né? A gente brinca dizendo que tem tudo para dar errado. É uma música que é um programa que é das 11 da manhã ao meio-dia no domingo, uma audiência pequena, mas fiel sempre, né? Com a função de ampliação de repertório, assim, né? Então ele tem um único patrocinador, que é o festival que eu faço também, que é o Festival Música de Rua. Mas eu queria dizer para vocês assim, né? Enfim, eu não sou uma pessoa, eu sou um franco atirador na rádio, assim, vamos dizer assim. Embora essa metáfora seja muito ruim para esse momento, eu sou uma pessoa que eu dou meus palpites ali, eu gosto muito de música, sempre sou músico, mas minha atuação como músico nunca foi só no instrumento, na bateria, nas percussões ou na programação. Eu acho que a gente precisa também trabalhar para essa ampliação de repertório, né? E eu só vou compartilhar com vocês um pouquinho do caso aqui da rádio, que é essa rádio que também veicula o programa Sou em Cima, que é a rádio UX-FM, é a rádio da Universidade de Caxias do Sul. Essa rádio tem 3 antenas, ela cobre a Serra Gaúcha inteira, ela tem 2 sucursais, uma em Bento Gonçalves, que é outra cidade conhecida, e outra na parte mais norte do estado, que é Vacaria, umas 2 horas daqui, mais ou menos. E essa rádio, ela é altamente lucrativa, né? Antigamente, que eu digo, há uns 6 ou 7 anos, ela era sustentada pela universidade e hoje a rádio se sustenta. Ela tem uma programação, vamos dizer assim, pop rock, mas tem programas de música brasileira ao meio-dia, é uma rádio, também podemos dizer assim, divertida, mas a rádio se vende. E é uma rádio... Não é uma rádio comercial, né? Mas é uma rádio, enfim, de uma universidade, só toca música, tem pequenos blocos de notícias que um pouco da região, um pouco do tempo, mas muito ligados à notícia de música, assim, do mundo inteiro, ligado mais a rock e pop, claro, né? Então, só para compartilhar, assim, que é um caso de uma rádio que consegue se sustentar, ser lucrativa, mas claro que é um contexto. Ela está no interior, no sul do Brasil, né? E é diferente de uma competição muito grande. Aqui a competição, digamos, com as rádios comerciais ou rádios de notícias são na Serra, que eu acho que são umas 6 rádios, né? Então ela tem um público que é um público jovem, acho que vai até o coroa descolado ali, até 50 e poucos anos. Não então, é um público eu tô na categoria coroa descolada, então. Né? Eu pensei o mesmo aqui sobre mim, já 46, meu amigo, é assim mesmo. A minha também, 47. Então, mas ela não Vou ficar quieta. Ela não pega esse público
que é o público de 25 anos para baixo, eu acho, né? 27, que está ouvindo uma música mais ligada a esses gêneros ultra populares, né? Então, dá para se dizer assim, eu digo que ela tem uma programação fina, e ela consegue sustentar dessa forma, só para compartilhar com vocês. E preciso mandar um abraço, então, para os meus amigos aí de Recife, Patrick, e, enfim, é uma pessoa que foi bem importante bem importante na minha vida, companheirão, já ficou na minha casa aqui, já tocou no Festival Música de Rua também, e o trabalho da Frecaneca é bem, bem legal, a gente ouve falar daqui. Tá? Obrigado. Agora, olha só, gente, a gente já estão aqui às 18 horas e 2 minutos, eu me prometi que isso ia durar 1 hora, é muito difícil quando a gente se depara, quando a gente começa a ver a extensão, a riqueza, a fartura, né? Independente da luta, do tamanho da luta, mas assim, sempre contextos muito ricos, assim, a curiosidade é muito grande, obviamente que a gente leva isso posteriormente, depois de uma forma compactada para o YouTube, para ficar disponível, mas também a gente coloca isso no nosso pacote de atividades lá do Prêmio Profissionais da Música. Agora, o que eu percebo é o seguinte, todos aqui apaixonados, todos aqui muito envolvidos, e todos aqui múltiplos, né? Todos aqui são músicos, produtores, comunicadores, enfim, que chegaram no seu programa de rádio. Bom, para onde mais vocês vão diversificar? Porque, né, já saiu do palco, já virou produtor, já virou programa de rádio, já virou era gravadora. Para onde mais é possível se diversificar, se é que ainda é possível ter mais papéis dentro dessa difusão das atividades aí que vocês estão à frente? Isabela. Isabela no meu caso, tá me ouvindo? No meu caso específico, o que eu tentei fazer, principalmente durante a pandemia, é expandir para a internet, né? Angariar novos ouvintes na internet e expandir o programa para o Brasil todo. Então, eu comecei a cadastrar certos ouvintes muito cativos, assim, e principalmente professores de música, professores de história, enfim, para serem multiplicadores desse conhecimento. E foi uma experiência muito legal. Fiquei com 1.000 ouvintes cadastrados, e que são multiplicadores, né? Fora os ouvintes mesmo da rádio, os ouvintes que ouvem pelo site, ouvem pelas rádios parceiras. E para mim foi isso, assim, eu acho que, inclusive, as rádios públicas elas têm que ocupar mais esse espaço. Eu trabalhei, na minha época de graduação, eu fiz um estágio muito legal na Rádio França Internacional, lá em Paris. E assim, nossa, que sonho, quem dera a gente tivesse sistemas de comunicação pública como o da Rádio França, como o da BBC de Londres, por exemplo, que integram tudo, né, a questão dos podcasts junto com os programas de rádio, aplicativos específicos, contato com o público, câmeras, enfim, ligar vídeo com rádio. Então, acho que um caminho legal é realmente explorar essas novas tecnologias, não se rivalizar com elas, mas explorar na medida do possível no que a gente pode fazer para, enfim, atingir mais e melhor o nosso público. Leonardo Rivera. Pois é, então, eu acredito que, como agora o programa, ele, de maneira orgânica, de maneira muito natural, surgiu, e, de fato, agora ele existe, né? Quero profissionalizá-lo cada vez mais, monetizá-lo, atingir mais ouvintes e mais pessoas colaborando com a gente nessa via de mão dupla, ou seja, mandando sugestões de quem a gente deve fazer a curadoria e a busca da pesquisa. E isso eu acho que vai me fazer muito feliz. Eu acho que o caminho natural do programa é esse, né? É música pela música, e sim, fazer do projeto um projeto crescente dentro do ambiente onde ele é natural, né? A gente não quer mudar o projeto, a gente não quer, enfim, uma coisa gigantesca, porque a proposta não é essa, né? A gente não toca músicas de extremo sucesso popular, porque a gente já sabe que as rádios que fazem parte do Radiolink, elas tocam, elas têm os seus acordos, então não é aonde a gente mete a mão. E eu gostaria que esse conceito da Rádio Astronauta fosse mais popularizado, fosse mais monetizado, para que a gente atinja mais pessoas e, com isso, nosso conteúdo consiga ser fidelizado ainda mais, né? E com isso, sem dúvida,
contribuir com a cultura musical de cada ouvinte. É basicamente isso. Vai me fazer muito, muito feliz se eu conseguir dar esses passos para o futuro, Gustavo. Massa. Meu amigo Bon Jovi, Exato. diretamente de Recife. Maravilha. Pessoalmente, o que eu posso dizer é que eu tenho que diminuir minhas frentes de trabalho, porque eu morei 6 anos em Portugal, que eu fui dar continuidade lá dos meus estudos, graduação, né, mestrado, doutorado. Inclusive, Isabela, o sistema de comunicação público de lá de Portugal também é excepcional, chama-se RTP. Rádio, Conheço. televisão, isso tudo é incrível também. Mas, enfim, eu volto para o Brasil em meados de 2017, altamente habilitado, academicamente falando, mas vendo, né, ali testemunhando um desmonte da educação, e aqui com dificuldades cada vez maiores. Então, eu tive que começar a ampliar minhas frentes de trabalho. Então, eu fui, em alguns momentos, até dei passos maiores do que as pernas, como se falar, porque hoje em dia eu faço elaboração de projetos para editais, tenho um festival de música, tenho o programa de rádio, que também é de podcast, toco em 5 grupos musicais diferentes na noite, e às vezes choca a agenda, eu tenho que colocar músico substituto o tempo todo, né? E tenho agora o selo Boa Vista Jazz Records, que eu faço produção musical, então acabei me envolvendo em muita coisa, então eu tenho que diminuir um pouco mais para focar nessas coisas, mas com certeza a experiência que eu tive, que é muito recente, com rádio e podcast, que foi agora no segundo semestre do ano passado, eu acho que foi uma experiência que veio para ficar, né? Inclusive, eu vinha com objetivos de assumir cargos de professorado, né, na universidade, e hoje em dia eu já penso assim, talvez não seja exatamente isso. Eu acho que a parte de técnico-administrativo, onde você consegue ter esse contato com a cultura diretamente e com a rádio universitária, etc., me parece mais promissora. Então, é uma coisa que realmente veio para ficar e espero que continue por muitos anos. Muito bom. É isso aí. Isabela, aposta na internet e novas tecnologias. Léo, em projetos monetizar, em possibilidades de monetização para sua expansão. Monjove, está naquele clima um pouco de tudo, precisa ser revisto para não virar um monte de nada, né, digamos assim. Exatamente. E você, Luciano? Cara, eu pretendo chegar vivo ao final do ano, né? Claro. Assim, quando a gente encontra as pessoas, assim, pouco saio na rua, o Rio Grande do Sul está num momento bastante delicado, assim, por conta da pandemia. A gente encontra um conhecido, já é uma alegria saber, pai, segue vivo, né? Então, só o fato de estarmos vivos e conversando, acho que já é um motivo de alegria, assim, para comemorar. Então, profissionalmente, o que eu pretendo fazer, eu acabei dando um tempo do grupo esse que eu tinha, que é o Projeto Coma. Também acabei dando um tempo dos programas de rádio, volto para o meu programa, que é o Fonograma, volto para ele agora em abril, semana que vem. Começo a gravar de novo, mas eu pretendo seguir, enfim, fazendo os projetos que eu faço, que é o Festival Música de Rua. Tem outro projeto que é mais ligado à educação, que chama Cultura Hip Hop nas escolas, que eu trabalho com um rapper e ativista aqui chamado Chiquinho de Vilas. Seguir trabalhando com projetos, assim, que é o que a gente consegue sustentar, a gente consegue ser feliz, e quando a gente vai ficando mais nessa fase coroa descolada, a gente quer viajar menos, né? Por conta de família, por conta... Então a gente começa a se acomodar, e eu confesso que a pandemia e essa oportunidade que apareceu para mim no ano passado, ela me fez eu entrar, acho que numa outra fase aqui da vida, que é dessas escolhas que são um pouco mais sólidas, assim, sabe? Não arriscar tanto e aproveitar essas oportunidades, que é onde eu vou conseguir também cumprir essa missão maior que eu acho que eu tenho, que é, enfim, ampliar o repertório das cidades onde eu tenho alguma vinculação, que é aqui na Serra, agora com esse projeto que é no Rio Grande do Sul inteiro, né? São 20 milhões de reais que a gente está entregando, são 690
591 projetos, perdi a conta. 591 projetos no estado inteiro, não só em música, mas em memória, patrimônio, em artesanato. Então, é um trabalho gigantesco, imenso, incomensurável praticamente, mas, enfim, pretendo ficar nessa área, assim, largar um pouco as baquetas e as programações eletrônicas para me dedicar um pouco mais à gestão de cultura, que é um campo que não tem muita gente fazendo. Todo mundo quer tocar, eu sempre brinco que na música todo mundo quer tocar e ninguém quer ficar na parte da gestão, né? Então, por conta dessa fase, minha filha vai fazer 11 anos agora, eu quero estar mais próximo dela, viajar menos e, enfim, botar energia nisso na minha família aqui. Muito bom. Olha só, gente, são 18 horas e 12 minutos aqui na capital do Brasil. Daqui a pouco começa o toque de recolher e daqui a pouco também, né, como eu estou aqui na rota aqui do sujeito que mora a 3 quilômetros de mim, vai que ele está de mau humor hoje e resolve vir fazer um passeio aqui na padaria do lado da minha casa, como de vez em quando ele vem fazer, aí gera aglomeração. E a gente começa a ficar preocupado quando chega esse horário assim do happy hour e da padaria, entendeu? Portanto, gente, eu quero me proteger aqui dessa possível visita desagradável que de tempos em tempos acontece aqui no meu bairro e me despedir de vocês de uma forma em que, se vocês não se opuserem, que representa aqui, que a gente eterniza aqui esse momento com uma pequena resposta para uma pequena frase, assim, em 140 caracteres, sobre o que é ser profissional da música aos olhos de vocês. Ou seja, ser profissional da música é o quê? É um prazer, é um privilégio, é o amor, é resistência, é paz, é tudo da minha vida. Enquanto vocês pensam, se vocês me falarem aqui a frasezinha de vocês, Valbeck, se o Luciano nos permitir, fica aqui a minha proposta de, o mais breve possível, a gente colocar um programa no ar aí na Rádio Graviola que vai chamar Coroa Descolado, que quem vai fazer a trilha sonora sou eu, viu? Porque, ó, já estou até vestido a lá Coroa Descolado, ó, porque eu tenho 53, né? Então... Poxa, a gente pode fazer uma dobradinha e apresentar juntos esse programa. Posso ser o repórter. E o programa vai ser o seguinte slogan: proibido para menores de 50 anos. Desaconselhável para menores de 50 anos. Vamos lá. Isabela. Antes disso, Gustavo, vamos tirar aquela fotinha tradicional de sempre, de praxe. A foto da live, claro. Não tem graça se não tirar foto, não tem graça. Vamos lá. Então vamos, gente. Quem puder dar um sorrisinho aí para eu registrar esse momento. Aí. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado pela troca, gente. Ó, lembrando que nosso evento está programado para 21 a 25 de junho. A gente vai se mantendo em contato pelas redes, pelos e-mails e pelos canais oficiais e não oficiais. Isabela, grande prazer em te conhecer. Muito obrigado por ter passado esse tempo aqui com a gente. Eu acho que a gente tem muito aí a usufruir do seu trabalho. E para você, ser profissional da música é? Olha, acho que é ter muita resiliência e trabalhar com amor, realmente. Leonardo Rivera. Amor e resistência. Eu vou na mesma vibe aí, viu, Isabela? Amor e resistência. A gente ama a música e a gente resiste ao ataque que está sendo feito à cultura no nosso país. Sou Monjove, diretamente de Pernambuco, esse sotaque bonito, que muito soa bem nos nossos ouvidos. Que maravilha, então. Aproveitar a jornada, sem pensar no destino. Aproveitar a jornada, sem pensar no destino, que beleza. Luciano Balém, diretamente de Caxias do Sul. Diga para nós, ser profissional da música é? Insistência. Eu tenho receio de usar a palavra resistência, porque a resistência na física, uma resistência do chuveiro, ela queima. Conforme vem uma carga maior, o desgaste, ela queima. A insistência tem mais a ver com poesia, é uma insistência, é uma chatice, sabe? Então eu uso insistência para sermos insistentes, persistentes, insistentes. Muito bem. Olha só,
Essa live vai lá para o nosso YouTube do Prêmio Profissionais da Música daqui a uma semana, para a gente poder aí eternizar o que pensavam vocês em março de 2021, num período trágico da humanidade, uma pandemia, mas que, graças a Deus, nós estamos aqui saudáveis e podendo compartilhar um pouco das nossas experiências. E, se Deus quiser, nos veremos em breve com fortes emoções dessa categoria que eu tenho muito orgulho de fazer, de colocar no prêmio, que é justamente a categoria relacionada à comunicação, rádio e os seus respectivos criadores e produtores de conteúdo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Estamos conectados, viu? Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau. Valeu, obrigado a todo mundo. Até a próxima.